Diz assim a palavra do nosso Deus, receba com fé. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, com as portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce e a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto às flores, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volta à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Meus irmãos, Cecília Meirelles foi uma jornalista, pintora, escritora, professora e poetisa, modesta opinião, na minha opinião, a melhor poetisa que o Brasil já desenvolveu. Cecília Meirelles é fantástico. Se eu fosse você, eu indico que você leia Cecília Meirelles. Ela já faleceu há muito tempo, no dia 9 de novembro de 1964. E Cecília Meirelles escreveu então muitos poemas. Dentre os poemas que Cecília Meirelles escreveu, quero ler um pedacinho de um poema dela chamado Retrato. E notem bem como o que Cecília Meirelles escreve tem muito a ver com o que Salomão pensa acerca da fase final da nossa vida. Diz assim Cecília Meirelles no seu poema Retrato: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Que belíssimo, belíssimo poema de Cecília Meirelles. Porque o que ela está retratando aqui, meus irmãos, é sobre o ciclo da vida. A mesma coisa que Salomão está tratando. E Salomão nos adverte quanto a isso. Salomão está dizendo aqui para nós, esses 8 versículos: ei jovem, tua beleza vai passar, tua força vai passar, a tua juventude vai passar. Você não vai ficar assim, belo, forte, vistoso como você é hoje pela vida toda. A vida vai passar, a sua idade vai passar, e quando você nem perceber, porque ela não avisa. Tenho certeza que, como eu, vocês devem ter o mesmo sentimento. Como passou rápido a vida, né? Talvez as nossas lembranças, você teve, como eu, tem lembranças dos 5 anos de idade, e de repente a vida fez assim, ó, e taca nós, de cabelos brancos, com alguns problemas de saúde que nos acompanham nos últimos anos, né, com algumas dificuldades de caminhar, de comer, de dormir, porque passou tão rápido que nós nem percebemos. Parecia que era ontem aquele chute na bola que você estava dando. Parecia que era ontem que você ganhou aquela boneca tão esperada no Natal, e você colocou ela para dormir do teu lado, e você tratava ela como sua filha. Parecia que era ontem que você andava descalço, correndo, sem saber, sem se preocupar com as crises da vida, sem se preocupar com os problemas dessa vida. Parecia que era ontem que você deu seu primeiro choro no colo do seu pai e da sua mãe.
Como passou rápido a vida? Como a vida passou e nós nem percebemos, e faz muito sentido o poema de Cecília Meirelles dizendo: em que espelho ficou perdida a minha face? Percebam, meus irmãos, Salomão, durante todo o livro de Eclesiastes, Salomão disse: a vida é uma vaidade. E claro, devemos lembrar aqui que o termo vaidade para nós hoje, ele é diferente, é um termo meio que pejorativo, porque nós atribuímos o nome vaidade àquela pessoa que gosta de se vestir bem, que vem com cabelo diferente, que gosta de usar umas roupas bonitas, então ele diz: irmão, você está vaidoso, né? Não é esse sentido da palavra do texto bíblico. Nós aprendemos isso. O termo bíblico traz a palavra vaidade como algo nulo, sem valor, sem conteúdo, sem sentido. É como correr atrás do vento. E Salomão adverte durante todo o livro, ele adverte isso, sobre a vida que não deve ser desperdiçada, porque focar no trabalho, focar na cultura, focar no prazer, focar no sexo, focar no acúmulo de riquezas, Salomão diz que tudo isso é vaidade, é sem sentido, é tolice. Então ele traz essa ideia de vaidade como uma nulidade, uma ausência de valores. E Salomão, ele discorre dos capítulos anteriores que nada nessa vida faz sentido, e talvez nós vamos ter essa ideia melhor agora, na nossa idade que nós estamos. Talvez a gente assimile melhor isso do que quando nós tínhamos 15, 14, 13 ou 12 anos. Salomão entende que nada faz sentido nessa vida se não for diante de Deus, para a glória de Deus e feito no temor de Deus. Note, Salomão está nos alertando a vida toda: se você tem vivido a sua vida fora de Deus, desprezando os conselhos do Senhor e fora do temor do Senhor, é vaidade, porque não faz sentido viver essa vida, e essa vida só faz sentido se for diante de Deus, para a glória de Deus e no temor do Senhor. E a chave do livro, meus irmãos, se nós fôssemos aqui procurar nesse livro de Eclesiastes, a chave desse livro, ou o ponto central desse livro, e muitos entendem isso, que esse livro ele traz a sua ideia no final. Geralmente o livro traz a sua ideia no início, e Salomão aqui ele traz a sua ideia no final. Então nós deveríamos ler o livro de trás para frente, porque nos versículos 12 e 13 do capítulo 12 está a chave, está o propósito da vida. Olha o que ele escreve ali nos versículos 12 e 13: no demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então Salomão ele traz a sua ideia de todo o seu pensamento no final do livro, dizendo: guarde os mandamentos de Deus, guarde os mandamentos, né? Tenha Deus e guarde os mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens. Então, meus irmãos, nós precisamos viver esta vida no temor do Senhor. Essa vida só faz sentido se ela for vivida no temor do Senhor. E temor aqui não é ter medo, tá? Não é ter medo de Deus. Lutero escreve isso, né, nos seus escritos, de que Lutero temia a Deus no sentido de ter medo de Deus. Achava que Deus era um justiceiro, um carrasco, até o dia em que ele se deparou com Romanos e entendeu que Deus é um Deus justo, que o justo ele vive pela fé em Deus, que ele não precisa temer a Deus. Raul Seixas escreveu certa vez uma das suas canções, quando sua mãe dizia: filho, vá com Deus, ele ficava com medo, ele falava porque ele sentia que Deus estava ali vigiando ele e olhando para suas condutas pecaminosas. Então ele dizia: eu tinha medo de Deus. E este conceito então de temer a Deus, meus irmãos, não é de ter medo, mas sim de temor. O temor significa que nós devemos nos atentar para quem é Deus. Quem é Deus? Sabendo quem Ele é, o Criador, então nós conduzimos a nossa vida
deste cenário do temor do Senhor. E esse texto vai nos ensinar isso em 3 tópicos rapidinhos, para que eu e você entenda o valor dessa vida, entenda o que é esta vida que nós temos vivido até aqui. Eu vou parafrasear esse texto numa linguagem mais contemporânea, para que nós entendamos o que nós acabamos de ler nesses 8 versículos. Vai chegar o dia em que seu corpo começará a fraquejar. Os dias difíceis, os anos em que você será tentado a dizer, não tenho satisfação neles. Vai chegar o dia em que sua vista enfraquecerá, os seus braços ficarão pesados e as pernas ficarão bambas, os dentes gastos e os ouvidos moucos. Quando os guardas da casa tremerem, os dentes, e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pela janela enxergarem embaçado, quando as portas das ruas forem fechadas os olhos e diminuírem o som da rolagem, vai chegar o dia que seus cabelos servirão como testemunha da sua idade avançada. Vai chegar o dia em que o seu desejo e o seu potencial sexual vão amainar, ou seja, vão diminuir até se exterminar, até desaparecer. Vai chegar o dia que será o seu último dia. Então o homem vai para o seu lar eterno. Sim, lembremos do nosso Criador. Voltemos, porque voltaremos ao pó da terra, de onde viemos, e o Espírito voltará a Deus que nos deu. Meus irmãos, Salomão inicia esse texto com uma declaração inicial para nós. Na verdade, uma advertência que nos direciona. A primeira coisa que ele faz aqui no versículo 1, nessa declaração, é uma advertência nos direcionando para o propósito da vida. A ideia desse primeiro versículo que nós temos ali no capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirá, não tenho neles prazer. A ideia aqui do verbo, lembra-te, lembrar, lembrar aqui é o mesmo verbo que está lá em Deuteronômio, em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do sábado, pois é o dia do Senhor. É a mesma palavra, casar, ou tsar. Essa palavra aponta para uma recordação, para que você use a sua memória, e olhe para o passado, recordando do que se passou. Então a declaração inicial de Salomão é: observe como você está vivendo a sua vida, de que maneira você está vivendo a sua vida, de que maneira você está dirigindo a sua vida. O pregador aqui, ele aconselha, meus irmãos, que a vida deve ser vivida da melhor maneira, que a vida não deve ser desperdiçada, que a vida deve ser vivida com alegria, que a vida deve ser vivida para a glória de Deus. E note, nós crentes, nós cristãos, às vezes, nós pisamos na bola feia, nós pisamos na bola e deixamos de viver por causa de um legalismo exacerbado. E então nós não cultivamos a vida, nós não sabemos o que é passear com a família. Por exemplo, que alguns ainda acham que passear é um pecado de vaidade. Muitos acham que sentar com uma família diante de uma televisão e assistir um filme com a família, fazer uma pipoca para as crianças, é um desperdício de tempo para a vaidade, porque tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar. Notem, uma coisa não necessariamente anula a outra. Muitos cristãos, muitos pais cristãos não sabem o que é jogar uma bola com seu filho, futebol com seu filho, no quintal da casa. Salomão está dizendo: viva isso para a glória de Deus. Sente com seu filho, sente com seu pai, com a sua mãe, sente com seus familiares, com seus irmãos de fé, sorria, conte piadas, cante uma bela canção, recite uma bela poesia, faça uma surpresa para aquela pessoa que você gosta. Não espere só o aniversário dela, não espere só um dia festivo. Passe numa lojinha, numa loja de roupas e fale assim: eu vou comprar algo para essa pessoa, mas não é aniversário dela, não é dia de nada. Compre e fale: olha, mas por que você está me dando? Porque eu te amo, porque você é importante para mim, porque eu
você sempre se lembre de mim como alguém que te ama. E às vezes, meus irmãos, nós deixamos passar esse momento. E talvez você, assim como eu, nós olhamos para o passado e dizemos assim: por que eu não passei mais tempo com a minha avó? Por que eu não investi mais tempo com meu pai, com a minha mãe? Por que eu não ouvi mais o meu irmão? Por que eu não sentei para ouvir uma bela canção com essa pessoa que eu tanto gostava, que eu tanto amava? Então, meus irmãos, a vida foi nos dada para ser vivida da melhor maneira, diante de Deus, para a glória de Deus e no temor do Senhor. A banda Titãs escreveu uma música que eu gosto muito e ela faz muito sentido. Ela diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Percebam, Salomão aqui está nos dando toda a história dele de presente, dizendo assim: eu fui um homem que desperdicei minha vida. Salomão, você era sábio, como você desperdiçou a sua vida? Eu gastei minha vida com mulheres, com bebidas, com prazeres da carne e acumulando riqueza. Por certo, e nós olhamos aqui no texto que Salomão não tem escritos, nos escritos de Salomão, não tem Salomão falando do seu filho Roboão. E a história, vai nos mostrar que os reis se preocupavam com o governo, com o reinado, com as guerras, e as famílias ficavam praticamente vivendo alheio da vida do rei. Meus irmãos, Deus nos deu a vida. Nós não podemos desperdiçar a vida, não podemos deixar de cultivá-la, não podemos deixar de nos alegrar. Parece que para alguns segmentos do cristianismo, sorrir é quase que um pecado. Sorrir é quase um pecado. Cantar uma música é quase que um pecado condenatório. Passear no parque, correr, andar de bicicleta, tomar um banho de chuva. Nós precisamos viver essa vida que Deus nos deu. Por quê? Porque vai chegar os dias em que, daqui a pouco nós vamos falar, chamado de velhice, em que você não vai ter mais força no seu pé para chutar uma bola, que você vai desejar brincar, mas você não vai ter mais forças, a sua memória já não vai ser mais a mesma, seus olhos vão estar com dificuldades, assim como os seus ouvidos, e você vai desejar muita coisa e não vai conseguir. Particularmente eu sei isso um pouquinho, eu vivo isso toda sexta-feira. Toda sexta-feira, quando eu vou jogar futebol com o pessoal ali no campo, meus irmãos, a minha cabeça pensa 1001 lances, mas as minhas pernas não querem envelhecer. Elas não querem envelhecer. Quando a bola vai chegando, eu falo assim: eu vou fazer isso. Quando ela chega, a expectativa é: quando a bola vem, eu vou fazer isso. Quando ela chega, a realidade é outra, porque eu já não tenho mais forças físicas para fazer aquilo que a minha mente deseja que eu faça. Então, Salomão nos indica, Salomão nos ensina: eu desperdicei a vida, não desperdice. Faça festa, se divirta com tudo que esse mundo tem, mas cuidado, faça isso diante de Deus, para a glória de Deus e no temor do Senhor. Salomão também nos ensinou nesse livro que essa vida que Deus nos deu não pode ser desperdiçada, meus irmãos, com o pecado, porque o pecado é tolice. E Salomão nos ensinou isso, principalmente nos primeiros capítulos desse livro. O pecado foi a grande tolice que Salomão cometeu em toda a sua vida. Salomão acumulou mulheres, focou seu coração nas riquezas, se deixou de levar pela idolatria e se distanciou do Senhor, achando que poderia viver longe dele. Romanos capítulo 1, eu convido você a abrir as escrituras de Romanos capítulo 1, Paulo fala disso, de como nós devemos estar atentos com o pecado. O pecado, ele não pode fazer parte da vida que Deus nos deu. O pecado não pode ser uma realidade em nossa vida, porque o pecado só tem uma finalidade: nos afastar do Senhor e destruir essa vida que Deus nos deu. Capítulo 1 de Romanos, versículos 20 a 22, diz assim a palavra de Deus: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder,
como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos, a palavra de novo aqui, nulos, de nulidade de valor, nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Meus irmãos, o pecado é a maior tolice que eu e você podemos fazer. O pecado, por mais prazeroso que ele seja, ele só tem uma finalidade: roubar a vida que Deus nos deu. O pecado quer destruir a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual. O pecado quer nos jogar no ostracismo, quer abalar todos os nossos sentimentos e quer nos enganar que a vida que nós estamos vivendo é uma vida prazerosa. E por isso, meus irmãos, muitos desperdiçam a sua vida com as drogas, com as bebidas, com as noitadas com mulheres ou com homens, desperdiçam as suas vidas nas boates pelo mundo afora, achando que isso é viver uma vida. E quando nós olhamos para celebridades, acho que um exemplo que nós podemos ter são celebridades, casos famosos aí de pessoas que perderam a sua carreira ou desperdiçaram a sua carreira por causa do pecado, por causa dos vícios. Eles tinham tudo, tinham dinheiro, são ricos, são famosos, mas eles desperdiçaram a sua carreira, a sua vida, por causa do pecado. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Essa vida é boa para ser vivida. Essa vida é tão boa que eu e você não queremos morrer. É boa para ser vivida, se ela for vivida para a glória de Deus. Por isso o pecado não pode interferir nesta vida que Deus nos deu. Meus irmãos, Salomão ainda, ele adverte para que os jovens prestem atenção e vivam a sua juventude no temor do Senhor. Vivam no temor do Senhor a sua juventude. Jovem é assim, né? O jovem ele acha que vai ser jovem a vida inteira. Ele acha que vai ter um superpoder, uma água da fonte da juventude que vai fazer com que tudo fique no lugar para todo sempre. Que ele não vai envelhecer, que ele vai continuar tendo o vigor e a sua beleza por toda a vida. Mas há uma triste notícia para todos os jovens. Eu acho que todos nós somos testemunhas aqui. A juventude passa, e ela passa sem que nós percebamos, Por isso, não se desperdiça. Uma pessoa sábia não desperdiça a sua juventude com tolices, com os pecados. Meus irmãos, aqui uma advertência, um parênteses que eu quero abrir, uma advertência para todos nós, principalmente aqueles que têm jovens, adolescentes, crianças nas suas casas. Nossos jovens hoje estão sendo ensinados a desperdiçar a sua vida. Como? Enfia-se a criança no videogame e deixa ela lá 4, 5, 6 horas no videogame. Muitos lares a criança às vezes vai dormir tarde para acordar cedo, porque está numa televisão ou no videogame, ou ela está somente focada nessas coisas. E nós não paramos para ensinar a elas que a vida é muito mais do que um videogame, que a vida é muito mais do que passar horas assistindo uma televisão. Eu me recordo, meus irmãos, dos melhores momentos da minha vida. Como eu cresci na roça, então eu não tinha essas modernidades, assim como os irmãos aqui. E o nosso prazer, pelo menos o prazer nosso, meu e dos meus primos, na roça com meus avós, era ouvir as histórias do meu avô e do meu tio, já dorme no Senhor. Meu Deus, coisa demais. Cada história tinha história de terror, de ficção, de romance, histórias de como Deus faz as coisas, sim, maravilhosas. E eu tive o privilégio de crescer diante de pessoas mais velhas do que eu.
E minha alegria era sentar do lado das pessoas mais velhas da igreja e ouvi-las conversar. Me recordo, um dos melhores momentos da minha vida, eu nem sei onde essa pessoa, o que foi que aconteceu com essa senhora, onde ela foi, onde ela mora, eu perdi contato com ela. Mas uma vez eu trabalhava numa vidraçaria e uma senhora passou e sentou próximo, eu comecei a conversar com ela, esperando o patrão chegar, e essa senhora era uma iugoslava, ela era da Iugoslávia, antiga Iugoslávia, e ela foi uma das sobreviventes da Segunda Guerra, e ela veio para o Brasil refugiada com a sua família. Aquele dia, foi um dia inesquecível, eu era pequeno, eu devia ter uns 15 para 16 anos, assim, um adolescente ainda, e eu fiquei horas e horas com aquela senhora ali. Para mim, se o tempo congelasse ali, seria maravilhoso ouvir as histórias daquela senhora. Quantas vezes eu estava trabalhando na igreja, agora já mais adulto, e a sogra do meu antigo pastor me ligava, ou mandava um WhatsApp, né? já era a era do WhatsApp, e ela mandava uma mensagem dizendo assim: Samu, vem tomar chá comigo. Então eu descia uma ladeira todinha assim, uma distância como daqui no seu giro, descia lá e ela já tinha lá um chá, um pãozinho, às vezes umas bolachas, e sentávamos e conversávamos sobre a vida dela. Essa até quando ela era pequena. Às vezes a história era repetida, mas era tão bom ouvir a história repetida. Era muito gostoso sentar naquela mesa e ouvir. E no final sempre terminava assim: Samuel, Deus foi muito bom comigo. Deus me deu tudo o que eu pedi e até daquilo que eu não esperava ter. Era uma senhorinha, com seus cabelos brancos, e assim foi o aprendizado que eu tive. Então, meus irmãos, nós precisamos ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, a valorizar a sua juventude. Salomão, ele nos ajuda a pensar nisso, dizendo que há tempo para todos nós ainda, nós que somos agora adultos, já numa terceira fase da nossa vida, ainda há tempo, meu irmão, minha irmã, para nós nos lembrarmos do Senhor hoje. Já passou a nossa juventude, já passou o tempo da força, já passou o tempo que você não precisava dizer: como é que é? Ou então, você já passou esse tempo, mas ainda há tempo para se lembrar do Senhor. Há tempo para que nós ainda paremos nesse exato momento e dizemos: eu vou lembrar do meu Criador hoje. Ainda que chegue o dia amanhã, da qual nós não queremos que chegue, mas ele chegará, nós nos lembraremos do Senhor no dia de hoje. Então, essa primeira indicação de Salomão aqui é uma primeira exortação, na verdade, uma declaração inicial, uma advertência. O segundo ponto está nos versículos 2 a 5, a primeira parte. Salomão agora vai falar da fraqueza da idade, vai falar da velhice, aquilo que ninguém gosta de ouvir, né? Então, quando completa aniversário, fala: está ficando mais velho? Não, mais experiente. Mais velho não, mais experiente. Ninguém gosta de chamar de velho, né? Ninguém gosta. E Salomão está dizendo aqui: você gostando ou não, a velhice vai chegar. A tenra idade vai chegar. Versículos 2 a 5, Salomão diz: antes que se escureçam o sol e a lua, e as estrelas do esplendor da tua vida tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa e os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, com as portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares às voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é algo. Vamos ver aqui. Mas eu sou Salomão, agora vai nos falar sobre a velhice, sobre a fraqueza da idade. E a ideia aqui, meus irmãos, de Salomão, a ideia dele é que a vida passa. A vida passa. E ela passa muito rápido, e eu acho que nós sabemos disso, né? Como eu disse no começo, parecia ontem que você era um jovenzinho bonito, forte, né? Robusto, com a cutis maravilhosa, linda, bastante cabelos, né? Bastante cabelos.
Parecia, minha irmã, parecia que era onde que você tinha aquela sua idade, ainda que você nem sabia das coisas desse mundo, e você tinha tantos planos, né? Vou fazer faculdade, vou ser formada nisso, vou ser aquilo outro, e vou ter um casamento dos sonhos, vou conquistar isso e aquilo. Parecia que você estava ontem fazendo seus planos, e hoje você piscou e você já acordou uma senhora, mãe, alguns aqui avós, e talvez muitos dos planos que você fez não vingaram. Talvez alguns planos que você fez vingou, glória a Deus por isso. O que Salomão está dizendo aqui é: a vida passa. Como ela passa muito rápido. E ele usa muitas figuras de linguagem aqui, muitas metáforas, para explicar como que a vida passa e ela passa muito rápido. Ele vai dizer que quando essa vida passar, nós não teremos o mesmo vigor da juventude para sempre. E ele usa aqui, como eu disse, algumas metáforas, né, falando dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, dos nossos braços, né, da nossa boca. Ele vai usar para dizer assim: tudo que você tem na juventude, que funciona perfeitamente e harmonicamente, quando a vida passar, você vai ter algumas dificuldades. E você vai perceber que a vida passou, Salomão falando, né? Quando você se olhar no espelho e começar a olhar os seus cabelos brancos, que você não tinha. Ou quando os seus ouvidos já não serem suficientes para que você ouça alguém falando, você já precisa de um aparelho. Ou você precisa que a pessoa aumente o tom da voz. Ou quando você não tiver mais os moedores, os dentes, né? Sempre Deus tem poder, nos guarde disso, né? Quando não tiver mais os dentes aí para morder aquele pernil, né? Aquela picanha, quando não tiver mais os dentes para morder aquele churrasco tão esperado no final do ano, e você tem que começar a fazer o quê? Cortá-lo, amaciá-lo, para que você facilite aí a sua degustação. Quando o seu paladar se tornar mais amargo, Salomão está dizendo que o seu paladar vai mudar, que a sensibilidade do teu paladar vai ser diferente. Há algumas coisas que vão ser agressivas para o seu paladar. Quando a tua pele estiver mais flácida, e então você vai se olhar no espelho e vai tomar a poesia de Cecília Meirelles e dizer: onde é que ficou o retrato da minha vida que eu não vi passar? Meus irmãos, a vida passa, claro, passa rápido. Nós passaremos por essas metáforas e figuras de linguagem que Salomão usa. Talvez muitos de nós já estamos sentindo aqui, né, os efeitos de algumas coisas que Salomão está nos dizendo aqui. Os cabelos, os dentes, os ouvidos, as pernas já são fracas, né, já são fracas as pernas. Talvez a gente não aguente mais um som muito alto, já nos incomoda. A paciência já não é a mesma de um jovem, aliás, ao contrário. A falta de paciência agora não existe mais, ela é mais ampla, né, do idoso. O jovem é meio impaciente. Tudo isso são efeitos da vida que passou. Mas há um terceiro ponto, que é uma advertência final, versículos 5 a 7, 5 parte B a 7, onde Salomão vai dizer, né, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vai à casa eterna, e os pranteadores andarem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto às fontes, e se desfaça a roda junto ao poço. Aqui a ideia, meus irmãos, de Salomão, a ideia aqui é que nós vamos morrer. Nós não gostamos de falar de morte, né? E eu também não quero fazer um sermão fúnebre, eu não quero fazer um sermão da morte aqui. Mas é algo que nós vamos enfrentar. Não sabemos quando e nem de que forma, mas a Bíblia nos orienta que nós vamos morrer um dia. Na nossa liturgia nós lemos Hebreus capítulo 9. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, a advertência aqui é: nós vamos morrer, a morte é certa. Por mais esforço que nós fazemos
Nós não vamos ser jovens para sempre. E nós precisamos, meus irmãos, uma vez que sabemos que nós vamos enfrentar a morte, nós precisamos refletir sobre o valor real da vida que nós vivemos. Qual o valor que nós temos dado à vida? Qual o valor que nós temos dado àquilo que Deus nos deu, que é a nossa vida? Ou será que nós estamos dando valor para coisas que nós não vamos levar no dia da nossa morte? Os irmãos que são acima aí dos 30, devem lembrar quando o Brasil entrou naquele chamado Plano Collor, em que congelou a poupança aí de muitas das pessoas, do povo. Houve um congelamento de finanças e muitas pessoas entraram em desespero, porque tinha gente naquela época que tinha muito dinheiro guardado na poupança, muito investimento. Tinha pessoas que tinham valores assim altíssimos guardados, e com o confisco do governo, com esse congelamento, essas pessoas não tinham acesso a esse valor. Irmãos, muitos se mataram, muitos tiraram a vida por causa disso. E a pergunta que faz que nós fazemos tirar a vida resolveu o problema? Elas levaram o dinheiro para o caixão? Elas levaram o seu carro para o caixão? Elas levaram as roupas chiques, caríssimas do caixão? E vou mais, no caixão, meu irmão, nós não vamos levar nem a nossa beleza da juventude. No caixão você não vai ter nem direito a escolher a roupa que você quer, porque vão te vestir, vão te maquiar ao próprio gosto. Na hora da morte nós perdemos até mesmo a nossa liberdade de escolha. Não há juventude, não há riqueza, não há bens dessa terra, não há inteligência, sabedoria, não há faculdade, não há nada que nós levaremos, nada disso nós levaremos para o caixão no dia da nossa morte. Mas aquele que teme a Deus, aquele que teme ao Senhor, a morte não arranca dele alguns valores que são concedidos por Deus para aqueles que temem ao Senhor: dignidade, caráter, testemunho. E a história, a sua biografia não morre quando ela vai para o caixão. Nós precisamos saber o que é que nós estamos dando valor nessa vida. Como estamos vivendo essa vida que nós vamos deixá-la daqui a pouco. E de que forma nós iremos sair deste mundo? Quando a porta da morte bater para nós, de que forma nós vamos deixar este mundo, meus irmãos? Conhecido como alguém que desperdiçou a vida, conhecido como alguém que desperdiçou a carreira, como alguém que valorizou as coisas dessa vida, como alguém que morreu no pecado. Ou seremos lembrados como os heróis da fé de Hebreus capítulo 11, ou seremos lembrados como exemplos para os nossos filhos e para a próxima geração. Precisamos viver essa vida diante de Deus, para a glória de Deus e no temor do Senhor. É isso que Salomão nos ajuda a refletir aqui. Concluindo, meus irmãos, a parte final, Salomão no versículo 8 diz: vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E a ideia aqui de Salomão é que a vida deve ser vivida no temor do Senhor. Viver a vida sem o temor do Senhor é tolice, é correr atrás do vento, é totalmente sem sentido, é nulidade. Não há sentido na vida. É como você tentar andar num carro sem motor, é como você tentar andar de bicicleta que não tem rodas, você tentar fazer muitas coisas sem que haja condições lógicas de fazer. Viver esta vida sem o temor de Deus é tolice, é desperdício, é jogar fora a vida que Deus nos deu. E nós precisamos entender, meus irmãos, como criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus conforme a sua imagem e semelhança, e porque somos criatura dele, somos
dependente dele e devemos viver esta dependência dele, para ele e por ele. É isso que Paulo diz em Romanos, né? Se tudo foi criado por ele, para ele e por meio dele, logo as suas criaturas devem viver para ele, por ele e para a glória dele. E é interessante porque é essa exortação que Deus faz ao povo de Israel, conforme nós vemos na liturgia de Jeremias capítulo 2. Viver uma vida longe de Deus é tomar escolhas próprias, é achar que nós podemos viver essa vida da maneira que nós queremos, é achar que as nossas escolhas são melhores do que a escolha de Deus, é achar que nós temos o poder, o domínio da vida, é achar que a morte não vai chegar para nós, porque nós vamos dar uma palavra e a palavra vai ter poder. É achar que nós somos mais inteligentes do que Deus. Mas a advertência da vida é: precisamos saber viver a vida, e a advertência bíblica é: todo, esta noite pedirão a sua alma. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Se Cristo nos chamar hoje, meus irmãos, como é que nós apresentaremos a nossa vida a Ele? De que forma? Como nós conduzimos a nossa vida? Parafraseando o texto de Jeremias capítulo 2, Jeremias diz mais ou menos isso aqui: o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Numa leitura mais contemporânea, poderia ser assim: o povo achava que poderia viver feliz para a sua própria glória, em vez de viver para a glória de Deus. Acharam que poderiam ser felizes tomando decisões à luz da sua própria sabedoria, em detrimento à sabedoria de Deus. Foi esse o pecado do povo de Israel. Ainda pensando nisso, sobre a vida e como nós devemos lembrar do nosso Criador, C.S. Lewis escreveu dessa maneira sobre a vida: se é certo que fui criado por alguém, é certo também que sobre mim repousam imperativos que eu não teria se eu tivesse criado a mim mesmo. Esses imperativos lhe dizem que sua existência tem propósito. Se nós somos criados à imagem de Deus, significa que nós devemos viver conforme Ele quer que nós vivamos. E se nós vivemos a vida sem os imperativos de Deus, significa então, meus irmãos, que a nossa existência, que nós estamos dizendo que a nossa existência, o propósito final dela termina em nós. Isso é uma besteira, isso é uma bobeira, é uma tolice, é correr atrás do vento. C.S. Lewis ainda completa dizendo: Deus nos criou para a felicidade, mas a felicidade de sermos indo a Ele numa relação de amor. Como é que eu vivo a vida? Me unindo a Cristo numa relação de amor, me unindo a Ele todos os dias, para viver uma vida de amor com aquele que criou para a sua glória. Finalizando, meus irmãos, a conclusão do livro de Eclesiastes é tão simples e tão poderosa: viva a vida longe de Deus e viverá longe de si mesmo. Tente viver longe de Deus, você vai viver longe de você mesmo, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Viva apenas para si mesmo, e nem isso você vai conseguir viver. Tente viver essa vida para você mesmo, nem isso você vai conseguir viver. O caminho cristão para a felicidade, meus irmãos, é aquele que a palavra, prazer, contentamento, alegria, ela se une a uma outra palavra poderosa chamada Deus. Como é que o cristão vive essa vida? O prazer do cristão é temer ao Senhor e agradar a Deus. Por isso, encerro com as palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Quer comamos, quer
bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Amém. Santíssimo Deus, graças te damos, ó Pai. Te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de Deus gumes. Te louvamos porque por ela somos exortados, ensinados, admoestados. Por ela, Senhor, somos guiados para a glória do teu nome, para glorificar o teu nome. E para que entendamos, Senhor, que não podemos viver longe do Senhor. Porque para onde, Senhor, fugiríamos de ti? Para onde nos esconderíamos do Senhor? O salmista responde, dizendo que se ele colocasse uma cama no mais profundo do oceano, lá o Senhor estaria. Se ele levasse a cama dele aos mais altos céus, lá o Senhor estaria. Não podemos viver esta vida longe de ti, Senhor, porque fomos criados para ti. Fomos criados para o Senhor e pelo Senhor. Por isso, Senhor, nos ajude, nos ensina a viver essa vida. Nos ajude, Senhor, a desfrutar das belezas dessa vida, que não foi criada para os ímpios. O Senhor não criou este mundo para ímpios. O Senhor não criou este mundo para Satanás e seus demônios. O Senhor criou este mundo para os teus filhos e filhas desfrutarem da beleza, das cores, da cultura, da música. Tudo isso foi o Senhor que nos deu para que nós vivêssemos tudo isso para a tua glória, Senhor. Mas infelizmente, Senhor, por causa da nossa natureza pecaminosa, temos contaminado também essas coisas. E muitas vezes, Senhor, essas coisas tornam-se objetos do pecado por causa do nosso coração idólatra, do nosso coração hedonista, que insiste em pecar contra ti. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ajude, Senhor, a desfrutar dessa vida, glorificando e exaltando o teu santo, poderoso e eterno nome. Assim te louvamos, te exaltamos por essa noite, pelos teus filhos aqui presentes. Te louvamos por esta igreja, Senhor, que neste mês de abril completa mais um ano aqui na cidade de Dionísio. Ajuda-nos, ó Senhor, nos restantes dos anos que ainda teremos aqui, a sermos uma igreja ativa, uma igreja testemunhal, uma igreja, Senhor, viva e, acima de tudo, uma igreja que teme ao Senhor, como único Deus e único Senhor. Assim oramos com gratidão em nome de Cristo Jesus. Amém.